Flávio Dino. Cumprimentar o eminente presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, a senhora primeira-dama, e nas suas pessoas, os colegas do Poder Executivo Federal. Saúdo o Poder Judiciário na pessoa da presidenta Rosa Weber, do Supremo e do CNJ, também o presidente Alexandre de Moraes, ministro Luiz Felipe Vieira, os meus colegas do Congresso, o nosso presidente Rodrigo Pacheco, meus colegas, companheiros, amigos, governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas, meus cumprimentos a todos os líderes que aqui estão. Nós estamos numa daquelas situações em que a dimensão institucional pode muito, e por isso estamos reunidos. Mas a dimensão institucional não pode tudo, e por isso estamos reunidos. Nós temos que fazer a nossa parte, emular, liderar, propor, fazer, mas, ao mesmo tempo, mobilizar a sociedade naquilo que tem de mais importante, que é o lar de cada um, a casa de cada um, cada escola. O presidente Lula representa o comando da nossa nação. E governador Jorginho, quando da ocorrência dos eventos trágicos, hediondos de Blumenau, quando nós chegamos ao Palácio, o presidente Lula, mais do que líder político, era o pai, o avô e o bisavô. E como pai de 4 filhos, creio que é dever de nós todos, com responsabilidade, enfatizarmos que cada pai, mãe, tio, tia, avô e avó é responsável por acompanhar esta invenção divina, mas ao mesmo tempo ocupada por maus valores, chamada internet. Nenhum de nós, nenhuma de nós, sozinhos, sozinhas, conseguiremos combater o fluxo terrível dos discursos de ódio na internet. Por isso, como ministro de Estado da Justiça, a minha primeira palavra, sob a orientação do presidente Lula, é de que todos nós, todas nós estejamos juntos mobilizando as nossas sociedades, desde os municípios, dos estados, com campanhas publicitárias, mas com campanhas que envolvam as famílias, o núcleo básico de estruturação de uma cultura da paz e dos direitos humanos. A dimensão institucional é essencial. O presidente Lula determinou que nós adotássemos algumas medidas. Nós estamos hoje em uma data que merece ser lembrada para ser exorcizada, na medida em que 100 dias, hoje, dos terríveis ataques de 8 de janeiro. Nesses 100 dias, o que aprendemos todos, ou reaprendemos? O valor do trabalho com união institucional, maior do que as legítimas diferenças partidárias e ideológicas. Portanto, a minha fala é, sobretudo, para agradecer às polícias do nosso país, as federais e as estaduais e as guardas municipais, uma vez que, desde o dia em que o presidente Lula fez a reunião, nós estamos trabalhando em rede com as polícias que os senhores lideram. E os resultados que eu irei comunicar mostram a força institucional da União, como valor a ser cultivado permanentemente na federação. O ministro Camilo já fez alusão às medidas relativas a apoio financeiro, tanto na área da educação, inclusive com recursos novos, sendo liberados hoje, como também na área da segurança. Não vou repetir tais números, apenas enfatizo as 2 outras medidas que o presidente determinou na área da segurança. A primeira, foco na internet. É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto.
Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo. Tema que o Congresso Nacional, os senhores líderes, com certeza vai se debruçar, definitivamente. Não para coagir pensamentos díspares, mas a doutora Estela Aranha, que aqui está da nossa equipe, me mostra todos os dias dezenas, centenas de vídeos de apologia à chacina em escola. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? Mostra incentivos a que os jovens se automutilem. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? Mostra incentivos para o neonazismo. Isto é crime no Brasil, Lei 7716. E isto não é liberdade de expressão? Portanto, o presidente Lula estava na China, autorizou a edição de uma portaria, nós editamos, e nós já temos, a estas alturas, condições de afirmar que redes criminosas se organizam nesse tema da violência contra as escolas fortemente aí. Nós enfatizamos também as operações integradas. Esse trabalho só está sendo possível porque as delegacias dos senhores e das senhoras têm nos ajudado. E por isso eu agradeço em nome do nosso governo, em nome do povo brasileiro. E quais são os números que nós chegamos até aqui? Os números devem servir a estas alturas para que nós compreendamos a dimensão do problema. Nós temos que transitar entre a irresponsabilidade minimizada do problema, nem, obviamente, vamos para o outro oposto de alarmismos, pânico. Nós temos, nos últimos 20 anos, diz o Instituto Sou da Paz, 93 vítimas entre mortos e feridos nos últimos 20 anos, em ataques em escolas. O que é preocupante, senhores, é que nós olhamos do governo Fernando Henrique até o governo pretérito, uma ampliação, ano a ano, desses números. Uma trajetória ascendente. E por isso nós estamos aqui, para cortar essa ascensão perigosa da violência e do ódio. Senhor presidente, senhor vice-presidente Alckmin, até o presente momento nós temos 225 pessoas presas, ou menores, crianças, adolescentes apreendidos. Isso em 10 dias. Dá uma média de mais de 20 por dia. Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Nós temos 694 intimações de adolescentes suspeitos em geral para prestar depoimentos em delegacias. Nós temos 155 buscas e apreensões realizadas. Nós temos 1.595 boletins de ocorrência em 10 dias. Nós temos 1.224 casos em investigação em todo o território nacional. Não sei se o governador Marcos Rocha está aqui, de Rondônia, mas o senhor vice-governador, nós tivemos casos ontem, cito Rondônia, porque foi um caso, na Amazônia brasileira, portanto, não é algo circunscrito a uma ou outra região, é algo nacional. Nós temos 756 remoções ou suspensão de perfis em plataformas de redes digitais. Portanto, 756 perfis dedicados a difundir ódio. Nós temos mais 100 pedidos de preservação de conteúdos para aparatar investigações em curso nas polícias civis ou na Polícia Federal. Mais 370
77 solicitações de cadastros também para investigações. E nós recebemos 7.473 denúncias por esse endereço do Ministério da Justiça. Então, quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite, de modo muito eloquente, cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa, estruturada, sabe Deus com quais parâmetros ou com quais inspirações, corrigindo, sabe o diabo com quais parâmetros e quais inspirações, para poder recrutar a nossa juventude para o mal. Finalizo com uma notícia positiva, que não é tranquilizadora, mas é positiva, no sentido de mostrar a eficácia das medidas que todos nós estamos tomando. E quero, senhora presidenta Rosa Weber, testemunhar a firmeza do Poder Judiciário, que tem acolhido praticamente todos os nossos pedidos, em todo o território nacional, seja de buscas e apreensões, de prisões e assim sucessivamente. A notícia positiva com a qual eu finalizo é que nós temos, nos 2 últimos dias, uma queda do número de denúncias. Então, nós começamos esse trabalho com uma média de 400 denúncias por dia, que foi o dia seguinte a Blumenau, que eu não lembro exatamente a data. Depois, essa média passou para 1.700 denúncias por dia, e depois reduziu, e nos últimos 2 dias o número caiu para 170. Então, nós tivemos de 400 até 1.700, e depois a queda para 170 denúncias por dia. Isso envolvendo também as denúncias do site, e também houve uma queda na identificação de perfis na internet. Esta internet que todos nós conhecemos, às vezes nos perguntam, e a Deep Web, Dark Web? Isso também é fiscalizado. Também é acompanhado, operações têm saído daí. Mas estes números que eu transmito, na sua imensa maioria, são dessas redes digitais conhecidas dos senhores, e o que é mais grave, dos filhos dos senhores, dos adolescentes. São estas que aí estão. Algumas sem representante no Brasil, mas quero testemunhar que quase todas mudaram o seu posicionamento e têm colaborado. No início, nós tínhamos algumas colaborando e outras se recusando a atender novos protocolos. E, progressivamente, houve uma compreensão que isso era restrito à violência contra escolas, e creio, senhor presidente, concluindo, que essas medidas que o senhor determinou e que a Polícia Federal e as polícias civis têm adotado, e todas as demais polícias, são responsáveis por essa situação. Temos algumas datas a percorrer, é importante que esse trabalho continue e que haja intensificação dessa mobilização com os comitês estaduais de segurança nas escolas, como nós fizemos na pandemia. Na pandemia, muitos aqui já eram governadores, junto comigo, e nós fizemos mobilizações estaduais e municipais. E é muito importante que isso se reproduza, porque não se trata de aritmética, se trata da vida de uma criança. E uma criança vale mais do que toda uma nação. Perecer uma criança é vulnerar toda a nação. Uma vítima são milhões de vítimas. E claro que nós não desejamos isso. Obrigado, presidente.